Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais uma semana conversando com o Dr. José Henrique Miller, aqui em seu consultório em Porto Alegre, e queremos saber mais coisas aí dele a respeito, né, de ouvido, nariz, garganta, que são especialidades, né, do otorrino. E o assunto de hoje vai ser sobre ouvidos. Porque na outra semana falamos aí sobre rinites, sinusites e as repercussões dessas inflamações, falamos de ronco e também, né, falamos aí de problemas por alto de cordas vocais e, enfim, que você pode ainda assistir no YouTube. Se não assistiu, né, assista lá no YouTube, que a matéria está lá na íntegra. Mas hoje queremos cumprimentá-lo novamente, agradecer por estar conosco aí trazendo mais informações. Tudo bem, Dr. Miller? Tudo muito bem, boa noite. O tema de hoje proposto é falar daquelas doenças que ocorrem no ouvido, principalmente ligadas ao verão, ligadas à umidade da praia, da piscina, dos nossos rios, e que afligem e que atrapalham tanto as férias das pessoas, que se preparam para ter alegria nas férias e acabam tendo dor e desconforto e tem que ir para um hospital, se procurar um especialista. É um pouco complicado. E o ouvido é algo assim que dói muito, eu penso. Eu tive uma vez uma otite e foi horrível. Isso que durou pouco, porque logo, né, já tomei providências, mas especialmente em crianças, não é, ficam desesperadas, porque às vezes não sabem nem referir direito o que está acontecendo. E a gente ouve falar nos vários tipos de otites. Essas de verão, eu creio que são muito comuns, né? E gostaria que falasse assim para a gente quais são as principais causas, se existe maneiras de se prevenir essas otites, não é, quando a gente vai aí para, né, curtir férias na praia ou piscina, enfim, não é? O que a gente deve cuidar, pode fazer, e também quando já está, não é, com a otite. Bom, primeiramente temos que entender que o ouvido se divide em três. O ouvido ou a orelha externa, que são afecções de pele. O ouvido médio, que são afecções de mucosa, que está ligada por uma tuba auditiva ao nariz e as cavidades ao redor do nariz. Então, no momento que nós fechamos o nariz e assopramos ar para dentro dos ouvidos, nós estamos colocando ar pela tuba auditiva. Então, qualquer processo de otite média, de inflamação, ou aquele na aterrissagem do avião, ou descendo da serra, está ligado à tuba auditiva e dá desconforto no ouvido médio, atrás do tímpano, e que tem ligação com o nariz e a garganta. No verão, nós podemos ter resfriados, sinusites, rinites, que inflamam a região da tuba auditiva, podendo ter desconforto e até infecções, principalmente na infância, no ouvido médio, atrás do tímpano, que vai requerer medicação específica para a mesma medicação praticamente de uma rinocinusite. Sinusite e otite podem estar interligadas, ou uma sinusite não tratada estar causando otite também? Sim, mas otite média, porque nós hoje vamos falar também da otite externa, que é a otite basicamente do verão ou de quem nada o ano inteiro. Como eu já havia falado, o ouvido externo é um ouvido que ele é forrado por pele, a mesma pele do rosto, mesma pele da orelha. E essa pele exige ventilação. Quem já deixou um band-aid muito tempo num dedo, vê que a pele fica branca, macerada. E aquela pele fica úmida e perde uma barreira natural e permite a entrada de bactérias e outros agentes biológicos, fungos, e gerando uma infecção de pele
na região do ouvido externo, do tímpano para fora. E como a pele do ouvido é aderida muito estreita, a aderência, muito junto da capinha do osso do ouvido, que é o periósteo, a dor é gigantesca, eu diria. Qualquer afecção, qualquer furúnculo, qualquer doença do ouvido externo dói muito, porque a pele está aderida às capinhas do osso e da cartilagem e não é uma pele frouxa como no rosto, que tu pode ter um furúnculo e ele demora para dar dor. No ouvido dá dor rapidamente. Muito sensível, então. Muito sensível. Bom, para prevenir essas doenças antes do verão ou na entrada do verão, você deve ser examinado por um médico, alguém que entenda e que limpe o conduto auditivo da cera ou de pelezinhas ou do que estiver obstruindo ele, para que ao longo do verão a água entre no conduto auditivo e, virando a cabeça, a água saia do conduto auditivo. E, eventualmente, até pingando um álcool para que tire a umidade quando evapore o álcool, para que a pele fique adequadamente seca e não fique úmida, proporcionando infecções de fungos e bactérias nessa região. Então, as pessoas podem pingar álcool no ouvido? Uma vez que o ouvido esteja limpo, que tenha sido examinado e que não haja infecção ou um machucado, uma laceração, se usa álcool para secar o ouvido. Pessoas que passaram por um médico, que examinou, que há integridade da pele e que essa pessoa mergulha ou nada todo dia, ela pode usar um recurso de álcool para evitar a umidade no ouvido. Mas aquela pessoa que não foi examinada pode estar colocando álcool numa ferida, num machucado, aí vai se arrepender. Com certeza. E o cotonete, deve ou não deve ser usado? Não, o cotonete, na verdade, ele causa um desserviço. Imagine que o cotonete seja o meu dedo. O cotonete é maior em calibre do que o próprio conduto auditivo. E ele consegue empurrar tudo que tem na entrada do ouvido para formar um tampão no conduto auditivo. Pior ainda, mais. Pior ainda. Então tem uma brincadeira que a gente diz que o ouvido deve se limpar com o cotovelo. Ou seja, não deve ser limpo com um instrumento, a autolimpeza não é recomendável. Bem, e a cera no ouvido, é bom, não é bom? Deve haver a cera ou não? Como fazer, né, para talvez tirar o excesso? Porque tem pessoas que dizem que não estão escutando bem. Como é que é isso? A cera ela vai se formar na entrada do ouvido. Vamos voltar para a maquetezinha. Aqui na entrada se forma a cera. Se ela não for empurrada para dentro, ela não vai gerar obstrução. Então, cera não é problema. O problema é um tampão de cera. É uma cera que foi compactada continuamente para que tu tenhas formado um tampão. E aí esse tampão vai fazer com que a água entre para trás dele e, mantendo aquela pele úmida, vai gerar uma infecção, uma inflamação na região. Normalmente no verão inicia por fungo, muita coceira no ouvido, e logo em seguida uma bactéria oportunista, deixando a orelha inflamada até ao toque e atração. Bem, então, não usar cotonete. E para quem tem muita cera, assim, as pessoas às vezes dizem, meu ouvido sempre tem cera. Tem alguma coisa que se deva ou se possa fazer, ou só deixar sair normal no banho? O que fazer? O ideal é que haja uma visita frequente, e cada um vai ter a sua frequência, a um médico que entenda dessa área, para que mantenha o ouvido limpo. E não usar grampinhos, né? Nada que possa machucar a pele, principalmente a própria autolimpeza, tu não está nem enxergando onde tu está colocando o grampo. Pode até vir a furar o tímpano, e aí vai requerer uma cirurgia. Pois
Pois é, então, por falar em tímpano, né, depois dos nossos comerciais, quero te perguntar também sobre a tal perfuração timpânica que, né, muitas pessoas também referem. Então, continue conosco, já voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta e continuamos a conversar com o Dr. José Henrique Miller, médico otorrinolaringologista, que nos falava no bloco anterior sobre a questão das otites, as inflamações do ouvido externo, ouvido médio. E a gente, nesse bloco, Dr. Miller, gostaria de saber sobre as perfurações de tímpano que tão frequentemente se ouve falar. O que é isso? O que causa isso? E o que deve ser feito em relação a isso? Bom, a primeira perfuração timpânica totalmente evitável é aquela da autolimpeza. No momento que a pessoa usa um grampo, alguma coisa, ela pode vir a furar o tímpano. E essa, não precisamos dizer que é totalmente evitável. E as perfurações mais comuns são na infância, num primeiro momento, por otite média, pela tuba auditiva, novamente, inflamada, aqueles processos inflamatórios de rinite, de adenoidite, de faringite, que levam ao ouvido médio inflamar, aumentar a pressão dos líquidos por inflamação, a bactéria se procria lá dentro, ela aumenta intensamente o volume, gerando secreções purulentas, que sob pressão drenam, furando o tímpano. Como diziam antigamente, o ouvido purga, ou seja, drena. E, normalmente, se houvesse um tratamento adequado, as perfurações seriam autorresolutivas. Mas existem crianças, principalmente na classe baixa, classe social baixa, que, por falta de acompanhamento médico, elas acabam tendo otites de repetição e, com o passar do número de otites, esse tímpano perde a capacidade de fechar e acaba mantendo uma perfuração crônica. E essa pessoa, toda vez que entrar num banho de imersão, ela vai inflamar o ouvido. Sempre com dor de ouvido, então. São pessoas que acabam deixando de entrar na água, não nadam, não se banham, porque elas, toda vez que entram na água, elas acabam tendo uma otite média que purga o ouvido, e aí vem as bactérias com a recorrência da doença ou a permanência até. Já atendi há muitos anos pacientes que ficaram 10, 15 anos correndo secreções do ouvido, infelizmente. E poderia ter sido corrigido também, não é? Se houvesse um programa de saúde pública que abrangesse a todos, que examinasse a todos. E como disseste no bloco anterior, né, que as sinusites podem também causar, né, dor de ouvido, infecções, então sempre tem que estar olhando o ouvido cada vez que tem uma sinusite, porque as pessoas não fazem isso, né? Tratam a sinusite, pronto, às vezes nem tratam direito, porque, né, tratam errado porque não era uma sinusite simples, tinha um fator descomplicando, como tu falaste no outro programa, né? Então, uma sinusite mal curada também poderia levar, quem sabe, a uma infecção crônica e perfuração de tímpano? Pode. Normalmente, os pacientes que têm otite crônica, eles têm um componente inflamatório nasal. É muito difícil o paciente ter uma saúde nessa região e ter otite crônica. Normalmente é um paciente que já vem um pacotinho assim, ele requer, às vezes, até uma cirurgia nasal e do ouvido. São tudo coisas interligadas. Então. Diretamente, já é mais da especialidade. Para o grande público, eu enfatizaria na limpeza, na manutenção da limpeza do ouvido, nos cuidados de manter a respiração nasal, evitar viajar de avião gripado, essas coisas básicas que a gente deveria ensinar para os filhos. Né? Fazer uma revisão antes das férias. É uma boa ideia. E no
inverno, hein, doutor Miller? No inverno também, né, tem muita dor de ouvido, talvez do frio, né, as pessoas não se cuidam, ou porque tem infecções respiratórias que acabam também resultando em otites. Isso. A infecção de vias aéreas, que tem até apelido IVAS hoje em dia, elas são infecções que acometem, inflamam a tuba auditiva e, por consequência, acabam gerando otite ou desconforto na região. Mesmo que não haja uma otite instalada, a pessoa não consegue, gripada ou resfriada, andar de avião sem desconforto. Outra coisa, as pessoas falam muito em labirintite. Isso tem a ver com o ouvido? Tem a ver com a última parte que eu não havia falado, que é essa parte azul, que é o labirinto ou o ouvido interno, onde nós temos uma divisão entre a cóclea, que é o órgão auditivo, e o labirinto propriamente dito, que é o órgão que ajuda no equilíbrio, né? Nós temos o equilíbrio por 3 sistemas básicos. Os labirintos, os dois, os olhos, a visão, e em cada fibra muscular de todo o corpo, uma molinha que leva um sistema de captação de onde está o teu corpo. Você fecha o olho, você sabe onde está o pé, a mão, o cotovelo. É só pensar, porque tem constantemente um sistema informando o centro de integração. E isso permite que a pessoa aprenda a caminhar quando é pequena, que aprenda a dançar ou fazer movimentos lindos, como balé ou trapézio, motocross ou qualquer outro esporte que exija treinamento. Até um piloto de Fórmula 1, ele usa o labirinto e tudo para que o seu corpo vá treinando e adquirindo a habituação e essa capacidade sublime que o ser humano tem de fazer movimentos complexos. E, claro, as doenças que afetam esses órgãos, levando que a pessoa fique desabilitada. No caso do ouvido, o mais comum é a vertigem, que é uma sensação de movimento rotatório ou de instabilidade, como elevador ou como barco, ou rotatório mais frequente, que tem a ver com inflamações do ouvido interno. Bem, doutor Miller, olha só quanta coisa, né? Legal a gente estar sabendo aí, importante. E os zumbidos também é outra queixa frequente? O zumbido normalmente é um anúncio que tem algo errado no aparelho auditivo, que fica ao lado do aparelho do equilíbrio. E as doenças que acometem o aparelho auditivo são doenças que a gente, aí sim, tem que conversar muito com o paciente, examinar e fazer muitos exames. Hoje em dia, nós podemos enumerar 380 e tantas causas diferentes de zumbido e que tem que ser, por exclusão, afastadas as causas. Desde uma simples gripe, que pode levar a um zumbido, até doenças neurológicas muito graves. Então, o zumbido não é... Quem tem zumbido tem que investigar. Além disso, na perda auditiva induzida por ruído, que hoje em dia, mais do que o coronavírus, é uma epidemia, uma pandemia, o uso de fones auditivos, intracanal auditivo, está gerando no planeta, daqui a 10, 15 anos, a Organização Mundial da Saúde, ela prevê que nós teremos 1,3 bilhão de pessoas com deficiência auditiva por uso de fone de ouvido em alta intensidade e por muito tempo. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, no semestre passado, ela preconizou e ela publicou que ela está pedindo para os fabricantes de telefone e de aparelhos auditivos, de tocadores de som, qualquer um que seja, que tenha um software que avise que aquela pessoa já está chegando na faixa diária de perigo para ficar surda. Como os carros hoje
te alertam para tomar um cafezinho depois de 2 horas dirigindo, o teu telefone te avisaria que tu está na hora de parar de ouvir a música naquela intensidade ou que tu diminuas a intensidade. Ou que naquela semana ou naquele mês tu não podes mais ouvir música porque tu já está entrando na faixa que normalmente a raça humana ela agrediu tanto o órgão auditivo que ela vai ficar com perda auditiva induzida por ruído, que é acima de 80 decibéis por mais de 3 horas por dia. Está bem estabelecido isto hoje. E a Organização Mundial da Saúde, ela teme que 1/5 da população esteja com perda auditiva incapacitante. Então, fica aí um recado para os pais, mas principalmente para os jovens que não acreditam que isso possa acontecer. Não é? Então, aqueles que ouvem, não é, com fones de ouvido um som tão alto que a pessoa ao lado também está escutando o som, né, vai ficar surdinho, né, logo, logo. Então, olha, pessoal, cuide-se com essa questão, né, da música alta. E, ao final do nosso programa, Dr. Miller, ouvindo tantas coisas, né, a gente fica pensando, nossa, quantos problemas podem ocorrer tanto na questão do nariz, dos ouvidos, não é, da garganta, que podem afetar até o organismo como um todo. Então, dentro de tudo isso e olhando para a questão hoje que se fala tanto que é prevenção, o que tu aconselharias que as pessoas fizessem no sentido de consultas regulares como uma maneira de avaliar como está seu sistema auditivo, enfim, né, nariz, garganta, para que não se venha a ter problemas que muitas vezes a gente, quando pega, já está super cheio de problemas complicados e, né, vem sofrendo muitas vezes com eles há tanto tempo. Eu diria que o bom senso. Não adianta mandar toda a população para os otorrinolaringologistas, não é esta a questão. Mas eu acho que os amigos podem alertar quando uma pessoa está com dificuldade auditiva. A pessoa mesma ela pode ter a humildade de admitir que ela está com uma perda auditiva e pedir para alguém fazer um exame, né, procurar um especialista. Essa pessoa pode, se vai para uma praia ou ela tem o hábito da natação, ela poderia ir num otorrino ou até num clínico geral, ou a criança vai no pediatra, para que examine para ver se está limpo o ouvido, para que essa criança não volte ao pediatra 2, 3 semanas depois com uma otite. Então, existem prevenções, existe a observação do próprio corpo, que tu testa as tuas funções, tu vê se tu te resfria muito fácil, tu vê se tu consegue subir uma escada com a boca fechada, ou teu nariz não tem permeabilidade, tu tem que abrir a boca. Então, são várias coisas que tu pode testar no teu corpo para ver se tu realmente, não está funcionando, vou ver o que eu tenho. Então, o bom senso e o diálogo entre as pessoas e a autoobservação, como o pessoal da mama pede para autopalpação, eu, como otorrino, diria que a gente tem que se entender e se observar. E alguma função que tu julgues que não esteja bem, vai no médico e checa para ver se tu não tem um problema naquela área, ou o médico vai te tranquilizar ou te tratar. Olha só, quanta coisa, né, gente? O programa, infelizmente, está chegando ao final. A gente nem falou sobre os fumantes, né, tabagistas, os obesos e tantas outras coisas aí que também podem causar problemas aí na área otorrinolaringológica. Mas isso é conversa para mais adiante. Por hoje, queremos agradecer mais uma vez ao Dr. Miller por estar conosco e trazer tanta informação preciosa. Muito obrigada, Dr. Miller. Muito obrigado. Uma boa noite. Verbo.